Vale a pena orar pelo seu marido, porque Deus está ouvindo a sua oração. Vale a pena orar pelo seu filho. O texto diz que Ana declarou diante de Eli: por este menino orava eu, e o Senhor ouviu a minha oração. Não tem oração que Deus não ouça, irmãos. Não tem oração que Deus não ouça. A resposta que Ele vai dar é outra coisa, mas Ele ouve, Ele escuta, Ele toma conhecimento. Daniel orou por si e pelo povo, confessando o seu pecado. O apóstolo Paulo era um homem de oração, que se apresentava diante de Deus constantemente. A oração, irmãos, é o nosso combustível. Sem ela nós não vivemos espiritualmente. Jesus orou. Tem um versículo na Bíblia bem pequenininho que fala que Jesus chorou. Mas poderia bem ter um versículo pequenininho dizendo que Jesus orou. Porque Ele orou o tempo inteiro. Jesus vivia orando. Jesus andava orando. Jesus conversava com as pessoas orando. Jesus era como aquela pessoa que está ligada no mundo, mas está ligada no céu. E eu me lembro de Neemias, que era um homem desse jeito. Quando você fala de Jesus, as pessoas ficam: mas Jesus é Jesus. Oh, Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas Ele então não precisava orar. Mas Ele demonstra que a oração é necessidade nossa. Neemias, irmãos, era um homem que orava o tempo inteiro. O texto diz que quando ele recebeu a notícia da tragédia que estava acontecendo com o seu povo, ele pôs-se a buscar o Senhor. E quando ele foi conversar com o rei, eu gosto muito desse texto. O rei falando para ele, perguntando para ele: Neemias, por que está decaído o teu semblante? Por que você está triste? Você nunca ficou triste na minha presença? Diz o texto que Neemias orou a Deus e disse para o rei. Dá para você entender isso aí? Neemias está de frente para o rei. Neemias está conversando com o rei está fazendo uma pergunta para ele. E antes dele responder, olhando para o rei, ele olha para Deus. Ele ora e responde para o rei. Neemias nos ensina, irmãos, que a oração não é desligar-se da terra e ligar-se no céu. Para orar, você não precisa deixar de tomar conhecimento das coisas que estão acontecendo à sua volta. Não, a ligação é uma só. Você vive na horizontal, sustentado pela vertical. Você vive o dia a dia pelas coordenadas do céu. Isso é oração. Vale a pena orar, meu irmão, porque Deus escuta. Vale a pena orar porque Deus não somente escuta, mas Ele vem depressa em nosso socorro. Ele vem correndo em nosso socorro. Versículo 7 diz: será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que Ele vai demorar para ajudá-lo? Perguntas, irmãos, retóricas. Perguntas que já estão trazendo em si uma resposta que está no versículo 8. Eu afirmo a vocês que Ele julgará a favor do seu povo e fará isso depressa. O problema é que esse depressa aqui está vinculado, irmãos, ao relógio de Deus. Esse problema, esse depressa aqui está relacionado ao tempo de Deus e não necessariamente ao nosso tempo. E Deus tem pressa em nos abençoar. Deus tem pressa em nos acolher. Deus tem pressa em nos socorrer. Ele julgará a favor do seu povo. Ele fará isso depressa. Por isso eu aprendo aqui mais uma lição, irmãos, que a oração nos desafia a ter paciência. Orar, exercitar a paciência. É aguardar no Senhor. É esperar na resposta dEle. Quando Abraão recebeu a promessa,
não sabe que ele deveria de ser o pai de muitas nações. E o tempo foi passando. E isso não aconteceu. Abraão recebe, irmãos, a promessa aos 75 anos. E a promessa só vai cumprir-se na vida de Abraão aos 100. Irmãos, são 25 anos esperando a resposta de Deus. E no meio do caminho, Abraão e Sara se apressam, perde a paciência. E tenta resolver o problema com as próprias mãos. E cria um problema maior ainda. A oração, irmãos, nos chama a paciência. A oração nos chama a perseverança. A oração nos chama a paciência. Precisamos orar constantemente. E deixar a resposta no tempo de Deus. Deus tem pressa, mas não é a nossa pressa. Eu queria convidar você a se colocar diante do Senhor. Eu queria convidar você agora a se apresentar diante de Deus e dizer para Ele: Senhor, aqui está a minha causa. Qual é a sua causa, meu irmão? Conta para Deus. Qual é a sua necessidade? Conta para Deus. A igreja tomou conhecimento da situação na qual o irmão presbítero Silmar enfrentou há pouco tempo. Esta é uma grande causa que ele está colocando na mão de Deus. Coloque a causa do irmão Silmar nas mãos de Deus. Uma situação que precisa ter paciência e perseverança. E aguardar que Deus vai abrir portas, apresentar a solução. Nós temos conhecimento, irmãos, da saúde da irmã Marilene, pela qual estamos orando. Apresenta essa causa nas mãos de Deus. Nós temos orado, irmãos, desde 2005. E eu me lembro disso, sabe por quê? Porque foi quando eu comecei aqui. Nós temos orado pelo Mateus. A grande causa do Ronildo, da Cristiane, estão aqui hoje. Apresenta essa causa nas mãos de Deus, meu irmão. Eu quero dizer para vocês que Deus está escutando a nossa oração. Deus pode não ter a nossa resposta, mas Ele tem a dele. E a dele é melhor. Vamos confiar nele. Vamos crer que Deus está tomando conhecimento. Ele sabe. E se Ele não agiu do jeito que nós achamos que Ele deveria agir, Ele é soberano para agir do jeito dele. Vamos confiar nele. E vamos continuar orando. Senhor, é isso que nós queremos. Irmãos, o que eu quero é isso. Eu tenho pedido isso a Deus, irmãos. Eu gostaria muito, Senhor, é a minha palavra com Deus, de presenciar, de ver o Mateus entrando correndo por esses corredores, como a gente via antes de 2005. Nós choramos por isso, nós clamamos por isso. Deus está ouvindo o nosso clamor. Não cabe a nós dizer: Senhor, o Senhor está demorando demais. Não cabe a nós dizer: Senhor, o que o Senhor não faz. Não cabe a nós discutir com Deus quem somos nós. Cabe a nós confiar no Senhor e dizer: Senhor, está nas tuas mãos. A minha vida é do Senhor. O Senhor faz dela o que o Senhor quiser. Meu filho é do Senhor. Meu marido é do Senhor. Meu trabalho é do Senhor. As minhas lutas, Pai, eu coloco no teu altar. A palavra de Deus nos chama a depositar nos pés do Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado, irmãos.
Quem tem cuidado. Ore pela sua namorada, meu querido. Você que está com sua namorada do seu lado, ore por ela. Agradeça a Deus porque você tem uma namorada, tem um namorado. E olha que tem gente que é bom agradecer mesmo a Deus pela namorada que tem. Coloque seu namorado no altar do Senhor. E faça um compromisso com Deus. Senhor, eu quero ter um namoro que abra o teu coração. Eu quero respeitar os limites da tua palavra. Eu só vou até onde o Senhor permite. Eu quero te agradecer porque o Senhor está me dando o privilégio de conhecer alguém, de me relacionar com alguém, de poder planejar o meu futuro com alguém. Apresenta diante de Deus. Vale a pena orar, meu irmão. Ore pelo seu trabalho. Está difícil, está cheio de atividades, está desgastante. Ore e agradeça a Deus. Obrigado porque o Senhor me deu um trabalho, eu dei um pão para trazer para casa. Obrigado pela saúde. Ore, coloque diante de Deus a luta do seu trabalho, seja o que for, perseguição, pressão, trabalho exagerado, salário baixo, se for, coloque nas mãos do Senhor agora e diga: Deus, esta é a minha causa. E o Senhor não é um juiz iníquo. O Senhor se importa comigo, o Senhor se interessa por mim. Senhor, colocamos a nossa causa no teu altar. E como aquela mulher, Pai, não queremos desistir. Como aquela mulher, não queremos entregar os pontos. Não estamos tratando com um juiz iníquo, estamos tratando com Deus Todo-Poderoso, amoroso, benevolente, cheio de bondade, graça e misericórdia. O Senhor é um Pai amoroso. Por isso, ó Deus, nos apresentamos diante do Senhor com as nossas causas e pedimos que o Senhor as julgue segundo a tua vontade, para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Em nome de Jesus.